Gente querida do terror Nadina, quem nunca ouviu falar? Faço bem sem olhar a quem. Lindo, né? Nossa, eu quando criança, na ingenuidade, na pureza, achava aquele conselho, aquelas palavras sábias que vinham com a intenção de nos tornar cada vez melhores e maiores. Mas quando eu fui crescendo, sentindo a maldade que cerca a vida de todos nós, eu fiquei me perguntando, será que não é um conselho de uma alma caridosa, querendo evitar que a gente sofra grandes decepções? Sim, porque, olha, se analisarmos, não existe nada mais humano e desumano do que a ingratidão. É uma característica, um defeito, mais encontrado nos racionais. Porque os irracionais, que nós chamamos de animais, agem por instinto. E o instinto puro e simples costuma ser muito mais humano do que as reações humanas que encontramos na racionalidade. É cruel. É cruel quando a gente se dedica, obedecendo às sábias palavras do faço bem sem olhar a quem, mas não consegue aceitar, sem se frustrar, o não reconhecimento daquilo que fizemos. Principalmente se essa reação negativa vier de pessoas que a gente acreditava que podia acreditar. Estranho, estranho tanto faz. É complexo, né? Puxa, como essa vida é complicada. A vida apronta. Mas será que é a vida que apronta? Ou é a espécie humana que já vem pronta para aprontar? Perguntas. Mas não podemos cair na armadilha da vala comum do só perguntar. Não é aí o atalho para as respostas. Ser Nadina é ter dúvidas, ter questionamentos, procurar respostas, mas através de exemplos, interagindo e conhecendo experiências vividas por gente igual a gente. Então, diante dessa introdução meio complicada e a princípio sem sentido, eu peço que assista o relato a seguir até o final e tire suas conclusões. Senhor Romar, esse mundo, ou esses mundos, eles são repletos de fatos, acontecimentos, dramas, tragédias, comédias, que enriquecem o nosso poder de discernimento. É dessa forma que acredito eu que o senhor pensa quando define os Nadinas. Nadina, esse que eu me considero. Existem aquelas experiências que nós vivemos e elas parecem ser mais doídas, né? Porque fomos nós que sentimos. Porque a dor de dente na boca dos outros não dói como na nossa. Mas há exceções. Tem fatos, tem histórias que a gente, quando escuta, fica impactado e fica pensando a respeito. E eu estou aqui pedindo licença para tomar a liberdade de falar sobre uma história que marcou a minha infância, porque eu fiquei impressionado. O meu nome é André. Você vê que eu não serei o protagonista, como o senhor gosta de falar, porque não vivi essa história, não conheci os envolvidos, mas com certeza ela passou a fazer parte da minha vida. Segundo o relato, segundo o que eu escutei e pude concluir, essa história aconteceu numa cidade pequena no interior do Brasil, ali pela década de 1960. É a história de Guilherme. Guilherme, pelo que me contaram, era um homem bonito. Ele era, vamos desenhar assim, porque eu acho até que ao comentar sobre a sua aparência, eu estarei caindo na armadilha da beleza por definição.
O que eu chamo de beleza por definição? Se eu chegar para o senhor e falar assim, determinada moça, determinada mulher é retilínea, alta, loira e com os olhos azuis. Ou então, a outra, ela é estatura mediana, mas ela é forte, tem aquelas coxas lindas, aqueles seios, tem uma pele jambo, cabelo preto, tão preto quanto seus olhos. Nossa, a gente ouvindo, fica imaginando deusas. Agora, nem sempre, ao conhecermos as pessoas, a definição irá nos fazer concluir que elas são bonitas. É assim. Mas eu vou definir o Guilherme. O Guilherme tinha assim, os seus 1,85 m. Ele não era negro. Ele era mulato, aquele moreno jambo, como se fala, aquele cabelo preto e um olho verde que saltava na cara assim. Era um mestiço atlético, vamos dizer. E se comentava que ele era filho de uma mulher negra, essa conhecida na história, a Donana, e de um alemão, aquele alemão brancão. Então a mistura deu, sem dúvida alguma, um espécime masculino bem atraente em todos os sentidos, mas em todos os sentidos físicos. Então Guilherme vivia com Manana, porque Dona Ana era conhecida na cidade como Dona Ana, mas ele, desde pequenininho, chamava de Mãe Ana ou Manana. E Dona Ana era aquela mulher simples, forte e batalhadora. Guilherme não conhecera seu pai, que, segundo consta, faleceu antes dele ter nascido, que ele foi fruto de uma única relação. Então ele não tinha assim uma definição do seu pai. Não podia dizer que não foi um bom pai, porque não teve tempo de tentar pelo menos ser. Então Guilherme idealizou. O seu pai era o seu ídolo. Já Dona Ana, ou Mãe Nana, era aquilo tudo que alguém pode pensar de uma mãe exemplar. Bom, ela vivia com dificuldade com o seu filho. Dificuldade, mas dignidade. Trabalhava de sol a sol. Numa época que profissional da faxina, que uma empregada doméstica, como era chamada, não tinha ainda o perfil de diarista, hoje famoso e até preferido, Dona Ana era diarista. Ela não trabalhava fixo para ninguém. Cobrava por dia e o seu serviço era muito requisitado. Por quê? Porque era uma grande profissional. Casa com assinatura de Dona Ana não era uma casa faxinada, era uma obra de arte. E a razão de Dona Ana preferir ser diarista era justamente Guilherme. Porque se ela fosse uma doméstica, uma trabalhadora numa única família, uma casa de família, como se fala, ela teria aquele horário 24 horas por dia. Não que isso assustasse, mas não teria tempo para o seu filho. Então Dona Ana saía de casa muito cedo, deixava Guilherme na creche, ia trabalhar e voltava à noite cansada, mas estava com o menino para cobrar a lição, para dar conselhos, para viver a vida do seu filho. Mas ela era tão pura, tão dedicada, amava tanto aquela criança, que não percebeu que o tempo causou algumas modificações para pior no seu adorado filho.
Porque Guilherme estudava numa escola que só tinha brancos. E branco ele se considerava e era visto como tal. Num período que o racismo, nossa, se o racismo existe até hoje, imagine, senhor Romário, como deveria ser na década de 1960. E Manana não caía em si que o seu filho nunca levou um amiguinho para brincar na sua casa. Mas também ela associava a falta de tempo que tinha. Ou então não associava nada, simplesmente não pensava. E ela morava numa casinha muito simples, de subúrbio, bem diferente das casas que viviam os amigos de Guilherme. Bastava parar um pouquinho e analisar para a dona Ana entender que tinha algo estranho, mas ela deixava correr. Na infância, poxa, quando o Guilherme ganhava presentes, e ganhava muitos presentes, ele agradecia a mãe, ele brincava, ele fazia, acontecia. Mas quando o filho vai crescendo, o grau de exigência também vai, e ele vive num ambiente. Como Guilherme convivia com crianças com maior poder aquisitivo, ele queria ter aquilo que elas tinham e ser aquilo que elas eram. Então, Ana, no seu trabalho, não ganhava pouco, não. Na verdade, ganhava muito mais do que se trabalhasse fixa numa casa de família ou até mesmo numa indústria, no comércio. Ela trabalhava bem, mas também cobrava muito. Não vamos dizer assim muito, ela cobrava o justo, e as pessoas pagavam. E numa coincidência, ela foi fazer um trabalho na casa de um amiguinho do seu filho. E quando chegou lá, Guilherme estava brincando, estava na casa. E ela não entendeu, mas ele não chegou, não conversou com ela. Ela deu um sorriso e continuou brincando, também ela não estava ali para perder tempo, ela tinha que trabalhar, foi trabalhando, trabalhou, e quando olhou em volta assim, não viu mais seu filho. Parecia que ele tinha sumido, visto um fantasma. Aquilo a deixou meio desconfiada. Ela percebeu ser estranho, embora não entendesse o que poderia ser. E o tempo passou. O tempo passou, se tornou cada vez mais difícil satisfazer Guilherme com presentes, porque ele queria mais. Começou a se tornar um cara revoltado, sabe, aquele adolescente problema. E ela ficava com pena e frustrada de não poder dar para o filho o que ele merecia e o que ela queria oferecer. Mãe, amor de mãe, é algo que não dá para definir. É grande demais para simples palavras. E ela, embora percebesse diferenças no seu filho, ela não conseguia enxergar o que estava na cara. Guilherme cresceu e aos 16 anos conheceu Ana Paula. Paixão à primeira vista. Ela tinha todos os, digamos assim, atributos que ele esperava de uma mulher. Todas as virtudes. Primeiro, era rica. Segundo, era bonita. Terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, fazia tanta diferença. E Guilherme conquistou Ana, os dois se apaixonaram, por razões diferentes. Talvez os dois, por serem jovens, imaginassem ser o amor, porque sempre acontece na juventude. Ela gostava daquele jovem que era cobiçado pelas outras meninas, aquele jovem que se vestia bem,
aquele jovem que viajava o mundo, aquele jovem que tinha grandes ambições, que inclusive comentava que o seu pai já tinha combinado com ele que ao alcançar a maioridade ele ia estudar na Europa. Aquele jovem atlético, realmente um playboy, aquele jovem que apesar do dinheiro que tinha, por ser saudável, preferia ir para a escola pedalando, nada de carro, nada de vida ociosa, sempre muito bem vestido, bom gosto. Já Guilherme, dentro da sua mentira, amava a verdade de Ana, rica e bonita. Claro, que se ele não fosse tão tosco, eis que eu descobriria que além daquilo que valorizava, ele tinha como companheira, como candidata, quem sabe, futura senhora Guilherme, uma menina amável, uma menina educada, uma menina bondosa, uma menina inteligente. Mas isso era detalhe. O namoro foi engrenando e Dona Ana sempre percebia que o seu filho não levava a menina para conhecê-la. Poxa, é estranho, né? Depois que o namoro alcança certo grau, poxa, o apresentar à família faz parte. Também, Dona Ana estranhava que Guilherme não dizia de quem era a filha, ou quem Ana era a filha, sabe? Aquele tempo que, ao ser apresentado para alguém, a primeira pergunta dos mais velhos é: filho de quem? Não que quisesse assim, sabe, já selecionar se é família boa, é família ruim. O filho de quem era mais assim, para ver se conhecia. Porque todo mundo praticamente se conhecia. Ah, você é filho do Ambrósio? Já conhece o Ambrósio. Aí começa, é primo da Catarina, que é irmã da Genoveva. É aquela coisa de interior. Mas parecia que Guilherme escondia a moça. E em determinados momentos, Dona Ana até se orgulhava do filho, que não queria assim envolver família antes de ter certeza que era algo sério. Mal sabia ela que era muito sério. Mal sabia ela que a família de Ana imaginava que ele era filho de empresário, um empresário da capital, que viajava muito, que a sua mãe ficava na casa, na capital, aquela mansão maravilhosa, e que o fato dele estar naquela cidade é porque ele preferia morar com a avó. Cara, e tinha uma senhora na cidade que ela era assim meio nebulosa. Ela morava numa fazenda, poucos conheciam, poucos sabiam da vida. Sabe aquela pessoa que chega do nada, não faz questão de se envolver, de ser simpática e leva a vida? Era um lugar admirável, mas que poucos tinham contato. Só sabia que ela comandava sua fazenda, que tinha comprado anos atrás. Uma história meio que... Pois bem, Guilherme apresentava aquela senhora como sua avó. E dizia que a sua avó, com o tempo, se tornou uma pessoa meio estranha. Então que ele não ficava muito na fazenda, não gostava muito do ritmo de vida. Já não tinha mais aquela convivência com a avó, aquela convivência do passado, mas que permanecia ali, porque ia para a capital com seus pais seria pior. Ele não gostava de cidade grande e seus pais não teriam tempo para ele. Era o preço que se pagava por ter muito dinheiro, dizia ele. Mas que ele logo resolveria, aquela coisa que ele combinou com o pai, que ele iria para a Europa, depois voltaria, aí o seu pai, quando visse que ele já estava preparado, daria a sua parte da herança e poderia tocar a sua vida. Enfim, ele fazia um imbróglio. Ele falava de uma forma que convencia, as pessoas não faziam perguntas. Porque era tudo muito bem decorado, tudo muito bem arquitetado. E o namoro cresceu.
Aí certo dia, que a vida pronta, né, seu Romário? Guilherme vinha com a sua bicicleta e passou por Ana. Ana de carro. Ela pensou em fazer uma surpresa para o namorado. Porque imaginava que ele estava indo para casa, estava indo para a fazenda. E ele seguiu. Uma coisa assim mais natural do mundo. E foi estranhando. Que ele não foi no sentido da fazenda, que ele foi para aqueles bairros mais perigosos, mais pobres, mais periféricos. E a curiosidade a fez seguir. Porque ela percebia que já não teria como chegar e dizer: oi, Guilherme, o que você está fazendo aqui? Mas ela sabe como é que é mulher? Ela ficou pensando: será que ele tem alguma coisa aqui? O que ele está fazendo nesse lugar? E ela foi seguindo. Foi quando ele parou a bicicleta, entrou no pátio, naquela casinha muito simples, tinha a chave e entrou na casa. Aí sabe como é mulher, né? Mesmo ciente que estava sendo assim invasiva, ela não ia esperar o outro dia para perguntar. Foi e bateu palma no portão. Guilherme, quando chegou, foi direto pro banho. E Dona Ana estava em casa e foi atender. Aquela moça, muito educada: boa tarde, boa tarde. Não, é que meu nome é Ana Paula. Dona, você é a namorada do Guilherme? Aí a Ana ficou meio, sabe, sem saber o que fazer. É só, ô querida, entra, nossa, que prazer te conhecer, ele fala muito em você, por favor, entre. Ela entrou naquela casinha simples, ouviu o chuveiro, viu que o seu namorado deveria estar tomando banho, mas foi tão bem recebida que pensou: deve ser uma conhecida, deve ser, sabe? Ela não tinha exatamente noção do que concluir. Dona Ana ofereceu um cafezinho, começaram a conversar, mas assim, amenidades. Nisso, Guilherme sai do banheiro e entra na sala. Quando ele viu a sua namorada ali com a sua mãe na sala da sua casa, pense, seu Romário, num cagaço, num castelo destruído, numa mentira revelada. Dona Ana, na sua pureza: ó, Guilherme, olha a surpresa aqui, por que você não me disse que ela viria? Ele simplesmente ignorou a mãe. Foi o maior cinismo, a maior frieza: oi, amor, tudo bem? Que surpresa, você aqui? Deu um beijo na menina. E a menina simplesmente falou, sabendo que teria que dar uma explicação: ô, amor, não pensa que eu estou te seguindo, não. É que eu estava indo lá na concessionária, fui fazer carro, sabe? Deu um endereço lá, e eu vi você passando. Aí quando passou, eu resolvi vir atrás, para fazer uma surpresa. Aí você entrou aqui nessa casa, e eu estou aqui com Dona Ana. Ele olhou simplesmente, a mãe sorrindo, sabe? De repente seria apresentado oficialmente para a Norinha. E ele disse: ai, que bom que vocês conheceram. Aí Ana meio que: pois é, 2 Anas que se encontram, mas você nunca me falou a respeito dela. Dona Ana já estranhou. Aí ele disse: é que eu não gosto assim de falar muito da minha vida, então deixa eu lhe apresentar. Essa é a Dona Ana, que durante muitos anos trabalhou na casa da minha avó. E eu tenho um grande amor por ela. Tanto que eu chego aqui, me sinto em casa. Porque muitas vezes ela me trazia para cá, já que a minha avó estava ocupada na fazenda. Seu Romário, enquanto Ana Paula achava aquela história linda, aquele reconhecimento, enquanto ela sentia orgulho de ver o namorado reconhecendo realmente
Alguém que foi importante na sua vida, mesmo sendo uma pessoa simples. Dona Ana desabou. Dona Ana não falou nada. Aí quando o Guilherme percebeu que teria que fazer alguma manobra para que a sua mãe não estragasse a história, quando foi falar com ela, Dona Ana simplesmente pediu licença, se retirou. Aí eu acho que ele ficou preocupado. Ana Paula olhou para ele: o que houve? Ela é assim mesmo. Ela tem umas reações, mas é um amor de pessoa. Ah, isso eu percebi, mas ela mudou. Eu disse: não, é assim mesmo, ela é meio bipolar, entendeu? E ficaram ali conversando, e ele disse: não, mas nós vamos embora rapidinho, porque eu vim aqui visitá-la, como eu venho toda a semana, e como eu estava muito suado e coisa da bicicleta, eu resolvi tomar um banho, mas eu já vou pegar minhas coisas, nós vamos embora. Nisso, entra a Dona Ana com uma mala na sala. Guilherme olhou para ela e disse: ô mãe Nana, que malas são essas? Ela simplesmente disse: são suas. Fora. Ana Paula ficou sem reação. Ele quis ainda: o que é isso, mãe? O que é isso? Para com isso. Aí, cara, a menina já... Mãe, a situação começou a ficar estranha, porque ele perdeu, né, o domínio da situação. Foi quando Dona Ana disse: fora. Eu cansei de ser sua empregada. Fora. A partir desse dia, a senzala fechou as portas para você. Fora! E esse fora foi tão forte, mas tão forte, que Dona Ana não conseguiu se controlar e começou a chorar. Ele assim, sem uma reação, algo raro, que ele sempre tinha uma resposta para dar, uma explicação para falar, tentou se aproximar. Mãe Nana, o que é isso, mãe? Fora! Não existe, mãe Nana. Para você eu sou Dona Ana. E mais uma vez estou aqui para a pausa, para um pedido, aquela pausa de sempre, que eu sei que pode ser chato para você, mas por favor, não corra o vídeo. Escute, é muito importante para nós. Se você é um Nádina, se você se identifica com o conteúdo, se gosta do canal, está aqui há muito tempo e não está inscrito, inscreva-se. E se você está chegando agora, caindo de paraquedas, inscreva-se também. Deixe o like, compartilhe, comente. Comente porque estará registrando a sua presença no canal, mostrando ao YouTube que o Terror Nádina é interessante e merece ter seus vídeos cada vez mais notificados. Não esqueça também de hypar. É uma catapulta para nós. E lógico, se achar que a gente merece, QR Code na tela, também a chave do Pix, você escolhe o caminho, envia-nos um Pix. Qualquer valor, cada centavo é importante. E se fizer parte daquele grupo que nos envia os relatos via e-mail aqui embaixo, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, porque são suas histórias o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. Seguiram para o bar, ficaram ali, tomaram uma cerveja. Ele estava diferente, ele estava preocupado, ele estava... Ana Paula só observava. Aí chegaram os amigos, o gelo foi quebrado. Então não tinha o porquê da continuidade. Na hora de ir embora, a Ana perguntou se ele queria que ela o levasse na fazenda. Ele: não, de jeito nenhum. Não, eu não quero você andando assim sozinho em estrada de chão. Não, pode deixar que eu vou. Aí disse: eu vou chamar um táxi. Desconversou. Isso ele era muito bom. Quando ele voltou para casa, Dona Ana simplesmente olhou para ele: o que você está fazendo aqui? Ô mãe, o que é isso, mãe? Pelo amor de Deus, deixa eu explicar. Já está explicado. Por favor, vá embora. Aí, mãe, eu vou para onde? Vai lá para os seus amigos ricos. Eu já disse, a senzala fechou as portas. Vai embora. E começou a gritar de novo, ela estava descontrolada.
Aí sim, aí pegou as suas malas e saiu. Antes de sair, disse: se eu sair por essa porta, eu não volto mais. Aí disse: é um favor, suma daqui. Ele foi obrigado a chamar um táxi, porque na ida ele tinha ido na perna, porque o dinheiro era curto, mas com as malas ele não poderia ir andando. Foi para a cidade, foi para casa do seu melhor amigo até então, o Heitor. Contou uma história triste lá pro Heitor, que a avó tinha saído, e quando ele chegou, ele tinha que ter feito uma tarefa lá, e a avó ficou enlouquecida com ele, como sempre, porque ele não cumpriu a obrigação. Aí o amigo dizia: mas isso é coisa de mãe, coisa de vó, tu acha que aqui é diferente, não sei o quê. Ele disse: agora chega, eu não vou aguentar mais, eu vou procurar um apartamento para morar, eu vou para a cidade para morar com meus pais, eu não aguento mais minha avó, e aquela conversa toda. Ele perguntou se podia ficar ali até se acertar. O Heitor foi muito solícito e mostrou um quarto, que a casa era enorme. Eles resolveram o problema, pelo menos por um tempo. Ele teria que buscar uma solução. Ele só não contava que Ana Paula podia ser assim, inocente, podia ser apaixonada, mas não era burra. E ela não engoliu aquela história. E ela voltou à casa de Dona Ana. Encontrou uma mulher destruída e sem força para mentir. E ela falou que era mãe de Guilherme. E quando ela soube, pela boca da menina, as mentiras que o seu filho contava, para escondê-la, por vergonha dela ser negra, dela ser pobre, quando ela descobriu o vira-lata que era o seu filho, a decepção foi ainda maior. Ana Paula, comovida, voltou para sua casa decidida. Contou tudo para os seus pais. E quando perguntada o que ela faria, ela disse: não se preocupe, vou terminar tudo com esse sujeito. Porque não há como confiar numa pessoa dessa. Poxa, os pais ficaram aliviados. Foi quando Ana, conhecendo seu pai, perguntou: poxa, pai, o senhor passou a vida toda dizendo que para se aproximar da minha filha vai ter que mostrar que merece. Eu quero a capivara, eu quero a ficha corrida. O senhor nunca desconfiou? Ele disse: não, porque eu não sou homem de desconfiar. Antes dele entrar na minha porta, eu já tinha levantado a ficha dele todinha. Aí a mãe de Ana Paula disse: mas por que você nunca me falou? Como é que você deixa a nossa filha andando com o sujeito? E adiantaria? Não, mulher, o proibido é mais gostoso. Eu só dei corda para aquele vagabundo. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde a nossa filha descobriria tudo e ela decidiria o que gostaria de fazer. Não seria eu, o carrasco daquele sentimento que ela considerava ser o amor da sua vida. Ana, mais uma vez, sentiu orgulho do seu pai e tinha certeza que o homem que ela escolheria para dividir a sua vida teria que ser parecido com ele. O que seria difícil de encontrar, mas totalmente diferente daquele mentiroso contumaz. E Ana ficou tão revoltada com a situação que começou a ligar para os amigos, para isso e para aquilo, e contar a história. A menina não foi na escola. Guilherme ficou preocupado. Ligava para ela e a resposta era sempre a mesma: foi viajar. Oi, dona Marina, cadê a nossa filha favorita? Olha, a mãe de Ana
entregava o telefone para o seu marido, que, alô? Oh, tudo bem, seu Carlos? Tudo bom, meu sogro? Aqui é o Guilherme. Pois não, senhor? Guilherme, claro, percebeu. Não, é que eu liguei para saber da Ana, como é que ela tá. Ana está bem. Com licença. E pac. Claro que para ele estava na cara que a família sabia do ocorrido. Mas não que sabia em detalhes, ou já sabia em detalhes, porque o sogro velho era meio ardiloso, e ele meio, sabe, sem saber, e começou a perceber que na escola todo mundo olhava diferente. E quando ele chegou na sua casa temporária, ele foi educadamente convidado a se retirar. Aí estava claro. Sem saber exatamente como, todos sabiam da verdade. E a sua única chance seria engambelar Ana Paula, que com ela ele teria ainda uma chance de continuar convivendo naquele ambiente. Inventaria uma história, daria o seu jeito, os seus pulos, porque ele não imaginava que a menina tinha ido na sua casa. Aí ele foi, sem avisar, na casa de Ana. Ela estava lá, ela estava viajando. Ela o recebeu. Quando ele começou a conversar, ela simplesmente disse: por favor, se retire da minha casa. Mas o que está vendo, querida? O que está vendo? Que a dona Ana fechou as portas da senzala para você. E a Ana está fechando em definitivo as portas da casa grande. Suma, seu vigarista, seu mentiroso. Suma da minha vida. Quando ele pensou em dar a meia volta, ele ouve a voz do dono da casa: você não sabe o sentido do verbo sumir? Aí ele, opa, não dava para mexer com aquele homem, não. Ele meio que quis sair com aquela, sabe, aquela saída ainda digna, e disse: eu vou lhe dar um tempo para pensar, depois eu volto. Virou as costas, saiu. Quando ele saiu, claro, a menina se arrebentou chorando, normal. Mas o namoro acabou ali. A vida de Guilherme na cidade também. Então a solução foi pegar os seus panos de bunda e tentar a sorte na capital. Pelo menos ali, numa cidade grande, ele não seria conhecido e poderia começar tudo do zero. E nunca mais procurou a Manana, a responsável pelo seu castelo ter desmoronado. Arrumou um trabalho, era um cara inteligente, alugou um apartamento pequeno, e já estava se infiltrando nas grandes rodas. Quando um dia, saindo daquele famoso happy hour, ele viu Dona Ana parada no outro lado da rua. Aí levou um susto e falou: mãe? Sabe, com alguns amigos assim: mãe, que é isso? Bebeu bem, hein? Que mãe? Aí, claro, ele não podia dizer que a mãe seria aquela negra que estava do outro lado da rua. Ele, não sei, me deu um palpite ruim, Tá. Não foi a primeira vez. Dona Ana começou a aparecer várias vezes para ele. Ele pensava: o que a minha mãe quer comigo? Foi quando ele voltou para a cidade para tirar satisfação com sua mãe. Claro que voltou dizendo que estava muito bem, né? Que conseguiu um baita do emprego, que estava isso, que estava crescendo, sabe a história que ele ia contar? Quando na verdade ele não conseguia ir para frente porque não gostava de trabalhar, e que na capital não era tão fácil assim contar a história triste e convencer. Ele estava passando dificuldade. Olha, dá para dizer que até fome ele passava. E quando chegou na casa da sua mãe, teve a notícia que ela, depois que foi embora, entrou numa depressão profunda, adoeceu e não durou 2 meses.
Olha, os vizinhos, quando contaram aquela história, esperavam uma reação mais forte. Ele logo perguntou: e a casa? Quem está cuidando da casa? Quem, sabe? Que era uma casinha simples, mas um dinheirinho para se manter um tempo ele ia ter. E ele era o único herdeiro. Aí ele queria saber da casa. E foi procurar os papéis e coisa. Só que ele descobriu que antes de morrer, Dona Ana havia vendido a casa. Que ela estava fechada ainda, que os novos proprietários haviam comprado apenas por ter sido um bom negócio, mas que não haviam ainda dado um rumo, não haviam ainda mostrado o que queriam fazer com a propriedade. Porque a casa era simples, mas o terreno era muito bom. E a cidade começava a crescer para aqueles lados. Seria um investimento futuro? Podia ser. Mas para ele, foi a certeza que a sua mãe simplesmente o abandonou e que o deixou sozinho no mundo, com uma mão na frente e outra atrás. A única pessoa que ele conhecia era uma tia Lígia, irmã da sua mãe. E ele foi visitar a tia Lígia, que o recebeu assim, como um traste. O que você quer aqui? Não, é que eu não sabia que ela tinha falecido, eu não sabia. Deixa de falsidade. O que você quer aqui? Quer saber se tem alguma coisa que você possa herdar? Se é isso, perdeu sua viagem. Porque se realmente existe algo, só ela poderia te dizer. Então, com relação a ser uma visita de família, você não é minha família. O que você fez com a minha irmã não se faça. Então, suma. Esse é o Romário. Ele virou aquele vira-lata que todo mundo chutava. Todo mundo chutava. Voltou para a cidade. As coisas não melhoraram. E aí ele, usando sua habilidade, começou a dar pequenos golpes. Aí assumiu seu lado vigarista, estelionatário. Ganhava um dinheiro ali, um dinheiro aqui, um dinheiro lá, um golpe lá, mas tudo assim, coisa muito pequena. Porque o estelionatário ele tem que ter contatos e tem que ter conhecimentos, e ele não tinha. Até o dia que a casa caiu. E ele foi parar na cadeia. Todo bonitinho, todo arrumadinho. Depois das 10, cela fechada, 4, 5 com ele dividindo cela, botava um lençol assim nas grades. Os vigilantes, os vigias, faziam de conta que não ouviam nada. Para os outros presos tanto fazia. E ali dentro, eu era a diversão dos colegas de hospedagem. Ele começou a conhecer o outro lado da vida. E se vale uma piada de humor negro, seu Romário, um lado dolorido, doído. Quando saiu da prisão, aí estava um trapo, estava jogado. E na saída, ele encontrou a sua mãe. Aí foi andando em direção a ela e disse: mãe, a senhora veio cuidar de mim, mãe? Ela só disse: tia Lígia. Nisso, ouviu um deboche. Eram os guardas da prisão. Ô abobado, pirou de vez? Tá falando com quem? Tá falando sozinho? E ele viu que estava falando sozinho. Aí que veio na sua cabeça, claro que ele tinha que estar falando sozinho, sua mãe estava morta. Mas o que a sua mãe estaria aparecendo para ele? O que ela queria? Que história é essa de tia Lígia? Ele não ia na tia Lígia. A tia Lígia o havia expulsado de casa. Aí ele continuou na sua vida.
cada vez pior, porque agora ele tinha o rótulo em neônata na testa. Escana. Se já era ruim arrumar trabalho e se dar bem com a capivara limpa, imagine um escana. A situação estava cada vez pior. Ele foi parar numa comunidade, numa favela que, olha, o barraco que ele foi, se comparado à casinha que Dona Ana lhe deu, o conforto que ela lhe deu, era um palácio. E a coisa só foi piorando. Quando ele estava no fundo do poço, mas no fundo do poço, ele tentou falar com Ana Paula, que simplesmente o tratou como um ninguém. E Ana Paula já estava noiva de um sujeito muito gente boa. Sua família estava feliz com o relacionamento e para ele ficou claro. Se ele insistisse, podia até fechar pro lado dele, porque o pai, o seu ex-sogro, não queria nem pintado de ouro. Então só restou tia Lígia. E ele voltou lá. Ela atendeu seca. Aí ele falou: tia, pelo amor de Deus, tia, eu sei o que eu fiz, desculpa, tia, desculpa. Eu queria poder pedir desculpa pra minha mãe. Mas agora é tarde, eu sei, mas por favor, tia, me deixe entrar. Me deixe pelo menos tomar um banho, me dê um prato de comida, que eu vou embora. Pelo amor de Deus, me ajude, minha tia. Eu tô com fome, eu tô sem dinheiro, eu tô sem lugar pra morar. Eu não quero voltar pra cadeia, lá é muito ruim. Tia, pelo amor de Deus, eu sei que eu não mereço, mas tia, pelo amor de Deus, me ajuda. Nisso, a sua tia olha pra frente, assim, parecia que estava olhando através dele, ele estava na porta, ela abriu, olhou pra rua e disse: Mana. Ele se assustou porque ele tinha sentido algo estranho, tipo um arrepio, uma presença nas suas costas. Aí quando ele virou, estava Dona Ana ali parada, sorrindo, mas não para ele, e sim para Lígia. Aí Lígia perguntou: chegou a hora, minha irmã? Ela só sorriu e saiu andando. Ele não entendia nada, estava congelado. De frio pela situação e de um frio literal, porque a temperatura estava baixa e as roupas dele não davam para nada. Ela o mandou entrar, mandou que tomasse banho, trouxe roupas para ele vestir e ele percebeu que aquelas roupas tinham sido dele. Aí vestiu. A sua tia fez aquela pratada de feijão, carne de panela, couve, arroz, carne de porco, ovos, tudo que ela tinha, botou aquela comida, estava deliciosa, ele comeu como ninguém. Tomou até um cafezinho. Aí ela simplesmente o levou no quarto e disse: durma, depois nós conversamos. Senhor Omar, dizem que ele dormiu praticamente 24 horas. Só levantar para ir no banheiro. Aí quando despertou, tomou outro banho, tomou um café. Quando ele foi agradecer para sua tia, ela disse: não me chame de tia. Você não tem nada a me agradecer. Eu só estou realizando o último desejo da sua mãe. E depois de hoje, você vai sumir e nunca mais vai aparecer aqui. Ele estranhou, ele estava estranhando tudo.
Aí ela continuou. E quando eu digo que eu não sou sua tia, não é porque eu tô com raiva não, porque eu não sou sua tia. Como a minha irmã não era sua mãe biológica. Aí a cara dele caiu. A explicação foi chocante, senhor Romário. Dona Ana trabalhava como doméstica em casa de família. Uma boa família. Mas uma boa família que a filha se perdeu, olha, naquela época. Um marginal. E ainda eles diziam assim, aquele negro safado viciou nossa filha, tirou nossa filha de nós, judiava dela. E quando a polícia fez o bem para a família, transformando aquele marginal numa peneira de tanto furo de bala, a menina voltou para casa, mas destruída e grávida. Esses eram os pais de Guilherme. E quando a criança nasceu, nem a menina, nem a família queriam saber dele. Iriam levar para um orfanato. Dona Ana, quando ele deu o primeiro choro, foi quem o abraçou. Dizem que foi uma coisa tão mágica, um fenômeno que não acontece sempre. Mas Dona Ana, até leite teve para que ele pudesse amamentar. Tamanho era o seu amor por ele. E ela pediu para ficar com a criança. A família tanto faz como fez, facilitou. Não foi nem uma adoção. Até foi melhor. Teria como explicar a criança na casa. Teria como explicar a cor da criança, porque Dona Ana era uma negra. E teria como se livrar do entulho. Foi Dona Ana que registrou a criança. Guilherme ouvia aquilo. Mas era uma mescla de sentimentos. De amor, de vergonha, Ele não sabia o que pensar. Aí, por que a senhora não me falou tudo isso quando eu vim aqui? Porque a minha irmã, antes de ir embora, ela me pediu para que eu fizesse a revelação para você somente no dia que você chegasse aqui, de joelhos arrebentado, depois de pagar parte da injustiça que fez com ela. E quem sabe, de ter aprendido o que é vida. Guilherme não sabia o que dizer. Foi quando Lígia foi no quarto, trouxe uma caixa. Aí ela disse assim, você lembra, quando criança, a minha irmã abriu uma poupança para você? Você tinha quantos anos? Ele, eu lembro, tinha 11 ou 12 anos. E você não deu muito valor. Ela mesma contou que você olhou aquilo com desprezo, que era tão pouco dinheiro, que você nunca procurou saber dessa conta. Pois bem, você não vale nada. E não merecia
consideração da Ana, mas o amor que ela sentia por você é um amor que talvez você nunca conheça ou consiga sentir por alguém. Então pega essa papelada aqui, pega essa caixa e leve. Aí Guilherme perguntou, mas o que tem nessa caixa? Além de alguns documentos, tem todo o dinheiro que Ana economizou pensando na sua faculdade. Não é muito, mas somado ao valor da venda da casa, é o suficiente para você tentar recomeçar a sua vida.